lá, hein, Vitinho? Vocês não têm ideia da bronca que a gente levou. 3, 2, 1. Aê! Pronto, bem mais comedido, né? Bem mais tranquilo. Isabelle Benito, pessoal, só entre nós aqui. O pessoal de casa não tem ideia da bronca que a gente tomou, Isabelle Benito. Ai, tô muito ligando pra essa bronca. 3, 2, 1 e pá! Do Diego, eu falei até Daniel, amanhã. beijo. Foi aqui no ouvido. Assim vocês vão quebrar o estúdio, pô. Assim não. Brincadeira tem limite. Tem limite, mas voltamos a fazer a brincadeira. O Flamengo não tomou conhecimento do Botafogo no clássico de ontem. Atropelou. Ganhou de 2-0 o jogo contra o Botafogo. E olha, se não fosse o goleiro alvinegro, era goleado. Negócio impressionante, olha aí. O Flamengo avassalador. Nem mesmo a saída de Pedro aos 10 minutos de jogo abateu o time rubro-negro. No lugar dele entrou o Rodrigo Muniz e Munigol não deixou a desejar. Depois da disputa com o Benevenuto, o atacante do Flamengo mandou para a rede alvinegra. Jogada típica de centroavante, usou o corpo, ganhou a bola e fez. Perdido em campo, o alvinegro abusava do direito de errar passes e não conseguia um contra-ataque sequer. Ainda no primeiro tempo, o Fla levou perigo em 2 finalizações de Michael, ambas defendidas pelo goleiro Douglas Borges. Veio o segundo tempo e o panorama foi o mesmo. Logo no início, João Gomes pegou o rebote e mandou no travessão. Na sequência, João Gomes mandou de novo uma bomba para a defesa de Douglas Borges. O Botafogo precisava reagir e reagiu nesse lance. Após bate e rebate na área, Babi concluiu, Hugo Souza salvou e a zaga mandou para fora no rebote. Um corte no momento certo. Foi a única chance de perigo do Glorioso em todo o jogo. Porque aí veio um duro golpe na reação alvinegra. Depois dessa falta em Muniz, Canu levou o segundo amarelo e foi para o chuveiro mais cedo, expulso. O Fla retomou a pressão. Tava fácil e o segundo gol saiu aos 40 minutos do segundo tempo. Hugo Moura mandou essa pedrada, bola na rede, indefensável. O gol que deu números finais a uma partida na qual a superioridade do Flamengo foi incontestável. O time da Gávea, que assumiu a liderança, volta a campo agora no sábado, Neuci Rezende contra o Boa Vista. O Gomes é um jogador extremamente versátil, consegue jogar tanto de 5, jogador mais posicional, como um pouco mais à frente, como vem fazendo. Hugo, um jogador mais posicional, 5 mesmo da equipe. Jogadores com muita capacidade técnica e muita capacidade de entendimento, né, o que facilita o nosso trabalho. O Botafogo precisa agora juntar os cacos para o jogo da próxima rodada contra o Nova Iguaçu, domingo, em Bacaxá. Nós erramos hoje muito nosso último passe, 2 ou 3 situações muito interessantes até que nós conseguimos construir, mas pecamos muito no acabamento. Eu quero chamar você para participar aqui do nosso SBT Esporte Rio na hashtag SBT Esporte Rio ou Jogo da Velha SBT Esporte Rio. Participe no Twitter, você participa daí e a gente registra daqui. Muito boa tarde, Casimiro, Pedro Certezas, Fernanda Maia, e eu começo com você, Fernanda Maia. Boa tarde, sinceramente, você está combinando com o cenário. Tá legal, né? Até que a gente poderia comentar sobre isso hoje. Bonito, não, vamos falar, vamos começar falando. Talvez. Decoração, né? Porque o Casé também tá com umas camisas novas. Tô querendo mudar de assunto, Daniel. Não vai mudar de assunto, não. Vamos falar a respeito dessa vitória do Flamengo, Fernanda, porque, sinceramente, o que parecia um jogo de um time profissional contra um time amador. Foi o que pareceu. O Flamengo não tomou conhecimento e a gente não esperava isso, hein? A gente esperava um jogo, o Casé falou, 2 equipes propositivas, né, Fernanda? Eu comentei ontem aqui que, se a gente observar bem, o Flamengo tá acima da média dos outros 3. Porque ele é o único que ainda tem peças que não são as suas peças do elenco principal. O Fluminense também, mas o Fluminense ainda incorporou muito mais do que o Flamengo, né, o seu time. E mesmo assim ele é o melhor dos cariocas. Isso mostra a diferença da qualidade técnica de todo o elenco do Flamengo, que a gente estava dizendo aqui que ele era o B- ou o C, né? Isso. Que é exatamente isso. E ficou claro essa discrepância da diferença técnica do Flamengo para os demais. Não só para o Botafogo, mas como para todos os outros grandes do Rio. Porém,
eu nunca consigo, antes de um clássico regional, determinar que mesmo que no plantel um é melhor, esse um vai ganhar. Porque eu acho que o clássico regional, ele zera algumas coisas, mas nem sempre isso acontece. E ontem isso não aconteceu. O Botafogo mostrou claramente que é um time que ainda está se entendendo taticamente. O meu marido falou para mim ontem, nossa, eu não conheço, só conheço o Benevenuto e o Canu. E é verdade, a gente que é botafoguense conhece, que a gente já está aí acompanhando o Botafogo esses 6 jogos. O Botafogo está se entendendo, Fernando, o Botafogo está né? se entendendo desde que o Túlio Donizete saíram, desde 95 ele está se entendendo. Só um minutinho Piada que que eu me vou chegou ouvir. pelo ponto. Piada que me chegou pelo ponto. Ô, Casimiro, olha só, tem um tweet aí pra você, porque ontem você foi o cara que chegou mais perto aqui do que viria a ser a realidade do jogo. Boa tarde, fala para o Cazé que finalmente o Michael apareceu bem como ele falou. Quer dizer, ninguém imaginava que o Flamengo teria tamanha superioridade em campo. Mas você falou do Michael ontem aqui, Cazé. E tinha um aumento de salário aí, hein, Cazé, em jogo, hein? Por pouco. Teve Não, uma mas bola aí que ele ele não fez cortou, gol, ele então bateu não tem pro aumento. gol. E aí eu olhei e falei assim, amor, prepara o Pix, vambora, vamos se mudar. E aí o goleiro do Botafogo pegou. Mas tudo bem, tá tudo bem. Cara, eu falei que o Botafogo tinha um jogo propositivo e que ia propor jogo assim como o Flamengo. O Botafogo até tentou, só que errou muito no terço final de campo. O Botafogo errou muito e aí deu muito espaço pro Flamengo. Quando você dá espaço pro Flamengo, pra essa molecada misturada com esse time B, você acaba sofrendo, não tem muito o que fazer. E essa molecada do Flamengo, especialmente, é muito bem entrosada. É muito bem entrosada. O que a gente sente é que todos esses times do Flamengo, do principal até o time B-, como a gente falou ontem, ou até o time da base misturado com as reservas, se entende muito bem. E aí você tem a molecada da base que tem um físico diferenciado. Pô, comparando com o físico da base, eu tiro por uma régua assim de... Olhando o físico dos jogadores do Vasco da base, olhando até o físico dos jogadores do Botafogo, você tem jogadores que têm velocidade, têm explosão, mas são fracos fisicamente. Você tem o Muniz, que é um tanque. Você tem jogadores do meio de campo que são fortes. E que chutam muito de meia distância. Uma característica que o time do Botafogo, que o time do Flamengo, principal, nem tem. Esse chute de fora da área. O Flamengo chutou muitas vezes. E aí o Botafogo se abriu, né, Daniel? Como eu falei. Mas se abriu, não teve jeito. Você falou uma coisa muito interessante agora, porque é interessante a gente observar, quando o jogador sobe da base, Fernandinho, ele ainda tem aquele corpo de garoto, meio magrinho e tal, dá pra ver isso muito bem no Fluminense, John Kennedy, o Kaique. Os jogadores do Flamengo são fortes, cara, os caras parecem uns tanques, João Gomes, o Mateuzinho, esse Muniz é forte pra caramba, fez um gol. O Muniz é muito forte. Fez um gol que lembrou o Adriano Imperador, dividiu no corpo com a zaga, ganhou no corpo e bateu pro gol. Agora, antes de rolar pro Pedro Certezas... E com o Benevenuto, né, Daniel? A torcida tá pegando no pé do Benevenuto, mas eu acho que esse lance aí nem foi... Não, mérito pro centroavante, mérito total. Má vontade ou qualquer coisa. Não, bateu na massa e ficou, né? O cara ganhou no corpo, o centroavante tem que fazer isso mesmo. Lembrou o Adriano Imperador. Antes de rolar pro Pedro Certezas, tem um print aí, que eu acho que foi o próprio Pedro que postou no Twitter, né? Vamos entrar nessa discussão aqui? Não, o Diego tá dizendo que não. Não tem o print. Cadê o Pedro Certezas botou no Twitter dele um print, né? Um lance congelado, que na sequência houve o gol, na sequência houve a expulsão do Canu, mas teria acontecido na origem da jogada um pênalti em cima do Matheus Babi. Tá lá no Twitter do Pedro Certezas. Foi pênalti, eu confesso que eu não prestei atenção nessa jogada, o Pedro Certezas. Cara, o print parece que é uma solada, mas não é uma solada. O print é ele botando a perna na frente do Babi e aí logo depois o Babi cai. Na minha visão, no VAR, eles dariam pênalti. Sim. Eu entendo isso. Eu não deram pênalti, mas confesso que na hora eu tive a impressão que não foi também, porque pareceu um jogo de corpo. Mas na hora eu vi que foi pênalti. Não, porque na hora passou rápido a câmera, também não ajudou muito. E aí quando eu vi depois do replay dele botando a perna na frente, não é solada, porque o print parece que é solado. Mas ele botando a perna na frente, acho que de fato atrapalha. Mas assim, beleza, rendeu o gol do Flamengo, mas cara... Olha lá, tá na tela, Pedro. Olha lá. Não foi solada, parece que ele tá solando... ele bota o pé na frente, né? Ele nem encosta no tornozelo, na verdade. Na verdade era no pé esquerdo do Babi. Era no pé esquerdo do Babi. E logo depois teve a expulsão do Canu, na sequência desse lance aí. Na sequência... Pedro, só pra concluir a tua linha de raciocínio, também não dá pra dizer que o resultado foi maculado pela arbitragem. O Flamengo jogou muito mais, né? Não falar que foi roubado, roubado é que a gente diz, não que o Flamengo roubou o jogo, mas que foi por causa da arbitragem. Exatamente. Porque, cara, de fato, pareceu
pareceu um time B- com um time profissional, só que inverso, né? Mas o Botafogo tava com um time B- e o Flamengo tava com um time profissional. Foi um massacre, cara. E o que a gente fala dessa parada dos moleques da base serem muito já formados como homens, assim, é muito assustador. A comparação, assustador no sentido de é o certo, mas só o Flamengo faz. Porque a comparação, por exemplo, do Matheus Nascimento, beleza que tem 16 anos, mas que é um moleque mais franzino, ou de outros moleques da base do Botafogo, o lateral Jonathan, que eu lembro que quando o Botafogo despontou, também não era 100% formado. Os caras do Flamengo, que tem 18, 19 anos, parece que tem 26, pô. É um negócio assustador. O que deve ter de suplementação, de trabalho, acompanhamento desde que os moleques são bem criança, dá pra ver. Mas posso falar, Pedro, isso desse. também é muito da família, tá? Às vezes há um investimento paralelo ao clube. Sim. Em que a família Mas faz deve esse ser investimento. Mas isso tudo é por claro. conta também, obviamente, da condição do clube, né, Fernando? Claro, Ô, Cazé, com certeza, Salário em com dia, certeza. proposta Não, com boa, certeza. isso tudo CT, conta, né? Ô, Cazé, Fernanda e Pedro, chegou uma situação no Twitter aí. Resultados de tudo isso, né? Exatamente. Olha lá, a base do Flamengo tá treinando no CT do Bayern. É o Daniel, que não sou eu, com ponto de interrogação ali. Não tá treinando no CT do Bayern, mas enfim, tem um bom trabalho de base. Porque o pessoal fala que quando os jogadores vão pro Bayern, eles ficam muito fortes. Tem esse meme. Comparação do Coutinho no Barcelona, quando pro Bayern ele cresce. Tem o Goretzka também que fica gigante. E parece que os caras mais velhos. É um processo, né? Então foi o que a gente falou. Você tem em casa, beleza, os jogadores podem ter um acompanhamento em casa, tem investimento por fora. Não, claro. E aí esse jogador, ele chega no clube e se conversa, né, Fernando? Pô, o clube passa um relatório, passa uma previsão e o moleque se acompanha, vai ao médico e tudo mais. Não tô falando que no Botafogo o jogador é largado, não é assim. Mas a gente tá falando que, obviamente, quando você recebe mais, quando você tem uma estrutura melhor, você vai ter tudo melhor. Inclusive, como a gente falou, jogadores do Flamengo ontem da base jogam livres no campo, né? E não tem a pressão da Luiz, eu tenho 2 sobrinhos, né, postiços, que jogam no Sub-8 do Flamengo. Eles foram no programa, não foram? Exato, os gêmeos. 2 metros de altura, né? Eles jogam muita bola. E assim, conversando com os pais, a gente vê como o Flamengo realmente dá um respaldo diferente, né? Hoje o Flamengo está muito à frente, não só no profissional e no que a gente vê na ponta, mas também na questão do Ninho do Urubu. Como o Ninho do Urubu, gente, está melhorando, não só para o profissional, como também para a base, né? Como está tudo muito estruturado para o Flamengo. O dinheiro faz isso, e o Flamengo está sabendo investir. Essa boa campanha do Flamengo com os moleques da base não é por acaso, não é, eles não deram sorte. Aí, rapaz, não é que deu certo. É verdade. Tem um trabalho que eu tenho certeza que em junho do ano passado a base já estava sendo preparada para jogar o Carioca desse ano, e aí é uma projeto de transição. Esse aí é só a cereja no bolo, é o resultado de tudo que fizeram até agora. O que, beleza, é justo, mas o que não justifica o Botafogo não fazer sombra a esses caras. Não dá pro Botafogo, por mais que esteja na Série B, por mais que esteja com as dificuldades que está, não dá pro Botafogo tomar um vareio do Flamengo desse tipo. Pois Pedro, deixa eu te interromper rapidinho. Eu esperava realmente um pouco mais do Botafogo, até pelo que vinha mostrando. Pegou o Motoclube, que é uma porcaria. Tudo bem, mas meteu 5. Porque ganhou de time pequeno. Tá, mas ganhou e vinha jogando bem. Será que o Botafogo deu uma tremida na base ali? Não, tremida acho que não. Acho que deu uma amarelada, acho que não tem não justificativa, deu certo. Pedro, a discrepância foi muito grande. Parecia um time profissional contra um time amador. É um time muito melhor preparado que o outro. Muito melhor. Acho que você você vai tentando as suas ações, não vai dando certo, o time vai chegando e vai dando certo do lado de cá, você vai murchando no jogo, né? O time, todo respeito ao Flamengo, não digo que o Botafogo também pra base do Flamengo, fecha o clube, gente, não tem como. Não, e o Cazé faz um ponto muito bom, que é uma coisa no penúltimo jogo contra o Bangu, por exemplo, em que o Botafogo erra também muito no terço final, mas é contra o Bangu, então o mole que você dá, ele fica menos nítido. E não te pune, né? Esse mole, exato, quando você dá esse mole contra o Flamengo, é bem diferente, e aí o resultado é isso. Vamos botar o Twitter aí rapidinho, Pedro? A força do time, cara. Parecia uma pelada, um time que treina junto há 200 anos, um time que acabou de se conhecer. Pois vamos botar o Twitter que o pessoal tá participando também. Aqui a participação do pessoal é super importante. Bomba! Família de... Olha o barulho da bomba. Família de Matheus Babi faz apelo para que Bruno Viana tire o jogador do bolso. Cara, bom esse Bruno Viana, hein? Bom, né? Jogou pra caramba o Bruno Viana, Casimiro. Anulou o Babi. Ele é rápido, ele é forte, ele tem a explosão.
Cara, vai colaborar. E aí é o que a gente entra, cara. A galera, quando o Natan foi vendido pro Red Bull Bragantino, ele era a quarta opção, muita gente falou, pô, chegou um cara agora, Bruno Viana. Ih, cornetaram demais. Vai botar o moleque da base pra ser vendido? Ah, ele é melhor que o Léo Pereira, ele é melhor que o Gustavo Henrique. Tudo bem, a galera pode achar que ele é melhor que o Léo Pereira, ou melhor que o Gustavo Henrique. Mas, cara, se a diretoria contratou um cara novo, esse cara tem valência, né? Ele não é o Léo Valência. Ele tem qualidade. E aí a gente viu ontem. Cara, bom zagueiro. Obviamente, não dá pra fazer uma avaliação completa do cara por um jogo. Mas gostei, cara. Rápido, principalmente rápido. Zagueiro rápido me conquista fácil, não tem jeito. O cara, pô, explosivo, bom jogador. O Benevenuto lá, o Benevenuto corre, Casimiro. Que isso daí então, o Benevenuto, em 2017, me conquistou. Eu até falei, cara, lembra muito o Dedé, porque ele era meio atabalhoadão, assim, mas muito rápido. Mas resolvia. E ele dava o lado pro atacante disparar pra achar que tava na frente e tomava a bola. Só que hoje, ele tá tomando trombada de jogador da base e caindo no chão. Fernanda, não tá numa fase legal, mas vai encontrar o futebol dele. Pois é. Fernanda, tem recadinho pra você lá no Twitter, olha só. Cadê? Larguei a outra emissora de lado para ver o chororô da Fernanda. Eu não acho que ela esteja fazendo chororô, eu acho até que ela tá analisando bem friamente o jogo. Não tá rolando chororô hoje, ou tá? Ademir, pra você que tá aqui com a gente, você já deve estar aqui com a gente há um tempo. Eu tô pé mesmo. Claro que tô, meu time perdeu, vou falar o quê? Tô feliz? Não, o Flamengo mereceu nada, eu queria que o Botafogo vencesse. Não, mereceu. Não, mereceu. Mas não quero saber, Daniel. Eu tô nem aí que mereceu. Queria que ele vencesse. Eu tô dormindo ontem com a cabeça explodindo de raiva. Mas, e aí? Olha só, a tendência é piorar. Vamos dar Fernandinha, olha só, vamos dar uma pausa no noticiário esportivo pra gente entrar no noticiário policial. Essas coisas são muito tristes e é uma pena que a gente tenha que parar o programa, mas é necessário a gente informar as pessoas. Um torcedor do Botafogo foi espancado até a morte e teve o corpo jogado dentro do rio Pavuna. É isso mesmo. A polícia tenta agora identificar os criminosos que seriam torcedores do Flamengo. Ô Pedro Certezas, até em jogo sem torcida, esses animais de quatro patas e de orelha pontuda marcam briga pela internet e se matam. Quer dizer, Ô, Daniel, é absurdo. O animal de quatro patas e orelha pontuda não faz isso. Sim, é pior. Que tudo. É pior. Desculpa, eu tô ofendendo o Google. É muito triste, né, cara? Porque, de fato, o futebol virou um pretexto pra selvageria. Esse é o rapaz? Muito tempo, né, Pedro, isso, muito tempo, cara. E a gente sabe que o Botafogo e o Flamengo é um dos clássicos mais sanguinários, vamos dizer assim, do Rio e do Brasil. Isso vem se acirrando muito nas últimas temporadas, muito por conta também das diretorias que ficam se espizinhando e tudo mais. Isso inflama muito, cara, muito mesmo. E, cara, é triste, é muito, muito triste. A gente pensou que, não tem torcida, não tem nem como acontecer isso. Mas isso tudo é marcado, rede social. Bizarro, né? E eles vão para isso, não vão para ver o jogo, torcer, vão para se bater e se matar. É triste. Pedro, muito bizarro. Mas aí jogar o corpo assim num rio, nossa. É muito falta de humanidade dos dois lados. Não tô culpando nem Flamengo nem Botafogo, não. Pois é, agora me corrija se eu estiver errado, amigos. Olha só, os caras marcam isso pela internet. A polícia tem meios para infiltrar a gente nesses grupos aí. É só investigar. Aí falar é fácil. Não, mas nesse caso aí, os caras marcam isso por rede social, marcam isso por grupo de WhatsApp. Eu vou dar porrada em você, na rua tal, na hora tal, vambora, leva teu bonde que eu levo meu. Será que não é o caso de melhorar os mecanismos de investigação para evitar que esse tipo de coisa ocorra? Muitas vezes, Casé, a polícia pega antes, tá? Sim. Muitas vezes isso não acontece porque a polícia consegue, numa investigação como essa, antes disso acontecer, ela chega. Mas não é sempre que consegue, né, Casé? Eu acho que tiveram alguns focos, não foi só em um lugar, né? Eu vi pipocando na internet Bento Ribeiro, algumas. Em outros tiveram em vários também. lugares. Então, tipo assim, a gente está num momento especial, complexo, difícil demais no mundo. Você tem já um contingente policial que já tem toda a pressão do dia a dia, no meio de uma pandemia, e aí você vai ter que deslocar esses policiais para conter brigas espalhadas pelo Rio, que a briga não é no Newton Santos mais, a briga ela é quilômetros de distância. Né? A gente até falou aqui, por um trabalho do JEP, né, que não é mais JEP, né, agora mudou o nome. Não, fora do estádio a coisa tá controlada. É o BEP, agora é o BEP. Que virou um batalhão. As brigas em torno do estádio diminuíram bastante. O que aumentou foi a briga ao redor, né? E aí ao redor é um raio de
100 quilômetros. Daqui a pouco vai Rio de ter briga Janeiro. em Cabo Frio, né? Não, já tem, teve, Pedro. loucura, Já né? teve. Teve uma vez um porradeiro de um Flamengo e Vasco em Teresópolis, pra você ter ideia. Então, o que você falou a respeito de Cabo Frio, isso é bizarro já teve em Teresópolis em frente à minha casa. O jogo é como Oi. se fosse uma Vamos lá, data pessoal. marcada, né, cara? É um pretexto, é impressionante. Olha só, 13h20. Isso é bizarro. Meu amigo Casimiro. Oi. Choruca. Aí é você. Choruca. Você. O Vasco. Toca o hino do Vasco. Você. Muito alto. Casimiro está se benzendo. Casimiro está comemorando. Casimiro está rezando. Casimiro está comendo. Não, ele agora não está comendo nada. Vai comer depois. O Vasco conseguiu finalmente vencer a primeira partida na temporada. O time ganhou do Macaé. Rodou o VT. Olha lá o Casimiro, a cara dele. Jogando em São Januário, o Vasco pressionou do início ao fim. Só no primeiro tempo, o Gigante da Colina teve 10 escanteios a seu favor. Em um deles, Carlinhos cobrou na primeira trave e após um leve desvio, Gabriel Peck chegou finalizando para abrir o placar. Bola na rede, 1-0 Vasco. Mas ainda no primeiro tempo, foi a vez do Macaé devolver na mesma moeda. Dante subiu mais que a defesa e empatou. No segundo tempo, novamente pressão vascaína, que criava principalmente com Thales Magno pela esquerda. O gol saiu após um pênalti sofrido por Thiago Reis. Marquinhos Gabriel converteu a penalidade. No fim da partida, o paraguaio Matias Galarza, de 19 anos, deu números finais com esse belo gol chutando de fora da área, aos 44 minutos. Com a primeira vitória conquistada na Taça Guanabara, o Vasco chega a 5 pontos. O Macaé segue na lanterna com apenas 1 ponto somado em 5 partidas. Mesmo derrotado, o Macaé mostrou que tem goleiro. Se não fosse a atuação de Milton Rafael, a coisa ia ficar ainda mais feia para o time do Norte Fluminense. O time de São Januário volta a campo no próximo sábado no estádio Los Lários contra o Madureira. A gente teve todo momento o controle do jogo, com contundência, tentando jogar com a bola no chão, jogo apoiado, criando profundidade com os nossos laterais, trazendo os meios por dentro. E tivemos inúmeras chances. Os números do jogo foi 32 finalizações para o Vasco e 5 para o Macaé. Tivemos 70% de posse de bola contra 30% do Macaé. Casimiro, daqui a pouquinho tem um recado do Milton Rafael pra você. Ele, que ontem Ele quase participou aqui estragou com a gente. noite, viu? Mas é isso que eu queria falar com você. Quer dizer, o Vasco, tudo bem, conseguiu ali vencer, mas durante boa parte da partida o jogo ficou meio amarrado ali naquele 1-1. No terço final, o Vasco deslanchou. Qual é a análise que você faz, Casé? Assim, o Marcelo, ele não quis falar ou não quis justificar a vitória com a fragilidade do Macaé, mas deve-se levar em conta que o Macaé é um time que não tá bem, de fato não tá bem, tava tentando fazer o futebol dele, mas, cara, tomou uma pressão do Vasco desde o primeiro minuto. O Vasco, dado momento, cansou de pressionar o Macaé. O Vasco deu quase 30 chutes no gol. O Milton fez, a gente falou ontem, né, normalmente a gente dá sorte, e apesar da derrota e apesar dos 3 gols, ele fez uma grande partida, cara. Fez grandes defesas, segurou o resultado, e aí até o momento que teve um pênalti, e de fato foi pênalti. O Macaé até reclama que teve uma falta na origem do lance, e aí eu tendo a concordar, teve uma mão ali do Léo Matos, mas o juiz decidiu seguir o jogo, ele estava deixando seguir alguns lances, teve um lance que o jogador do Macaé deveria ser expulso na minha visão, e ele também deixou seguir, então acho que faz parte, entra ali no pacote da forma que o juiz estava apitando. E aí depois tem o golaço do garoto, né, o Galarza, que é paraguaio, que não é do Vasco, é do Olímpia, né, até foi falado ontem que o valor dele é de R$700 mil, e aí a torcida já começou a se agitar para comprar o garoto. Mas ele veio emprestado para a base, é isso? Ele foi emprestado pelo Olímpia para a base do Vasco, acho que por 2 anos. Então ele já tá completando um ciclo grande no Vasco. Ele fez assim. gol na final, não foi? Fez gol na final e hoje fez um golaço. Hoje não, ontem, um chutaço. O Milton não tinha o que fazer ali, irmão. Foi muito... ali o pênalti e esse chute aí, o Milton não tinha o que fazer. Por falar em Milton... O pênalti até tinha, mas aí o Marquinhos Gabriel bateu muito bem. Não, bateu muito bem, não dava pra pegar ali. O Casé, por falar em Milton, ele gravou um vídeo, goleiro do Macaé, Milton Rafael, que ontem participou aqui com a gente, né? Ficaram trocando farpas, Casimiro e ele gravou um vídeo e mandou um recado pra você, Casé, vamos ver. Cadê? Pra você, Casé.
Fala, rapaziada do SBT Esporte, boa tarde. Aqui é o Milton Rafael, goleiro do Macaé Esporte. Vim aqui falar contigo, Casimiro. Meu parceiro, quase deu, hein? Caramba, até os 35 ali, com certeza você tava bem apreensivo, hein, meu irmão? Lutando pra caramba. Nossa equipe foi muito guerreira. Estamos até o final aí, com todas as forças, mas infelizmente não deu, né? Faltou pouco. A equipe do Vasco é uma equipe muito qualificada. E sim, estou bem chateado aí com a nossa derrota, mas também estou muito feliz aí com a minha atuação. Minha atuação foi uma atuação muito boa, agradeço a Deus por isso. Num jogo onde tiveram 23 finalizações aí na minha baliza, né, cara? Se eu não me engano, no primeiro tempo tiveram 14 escanteios, então eu fico feliz de ter conseguido ajudar bastante a minha equipe e ter atrasado o Vasco aí o máximo que deu. Valeu? Agora é cabeça para frente. O nosso campeonato hoje não é contra os grandes, então vamos em frente que eu tenho certeza que a gente vai conseguir reverter essa situação. Abraço, rapaziada. Tamo Cara, junto. gente boa, hein, Casimiro? Ele, inclusive, Gente se boa. machucou ontem e tomou remédio durante o jogo, né? Tomou, acho que um Cara, analgésico, um comprimido lá pra conseguir continuar jogando. Ele tava no sacrifício, durante o jogo ele toma um remédio lá porque ele tava com muita dor. E, cara, foi o que eu falei, ele pegou demais no jogo, pegou demais mesmo. O Vasco pressionou, ele sabe, ele falou os números, ele sabe. O Macaé tava tomando um calor, cara. O Vasco tava jogando, o Vasco jogou bem. O Vasco jogou bem. O adversário é frágil? É frágil. Peraí. Eu gostei, mas eu tô com o pé atrás. Eu acho que assim, ainda falta... Vai gostar no 3x1, vai gostar quando, né, cara? Falta o 9, né? Eu acho que se tivesse o 9 ali, o placar poderia ser até mais elástico. Se bem que eu acho que o Milton ia pegar as finalizações do Cano, aí eu já não ia gostar muito dele, não. Mas ele foi muito bem, cara. O Milton foi muito bem no jogo, segurou a pressão ali, foi muita pressão de fato, e o Vasco continuou martelando até o fim do jogo. Foi mérito, obviamente, do Vasco a vitória, mas tem que sempre ter um pé atrás. O time do Macaé precisa melhorar bastante, viu, Daniel? Ô, Cazé e Pedro, eu não sei se vocês concordam. O Milton, pra mim, pelo que vem jogando, pelo que jogou ontem, tem vaga em time grande aí, hein? Atenção, Vasco... Botafogo, tem vaga, O Vasco tá cara. atrás de goleiro, né? O Vasco tá atrás de goleiro. O Botafogo, ele era do Volta Redonda, se não me engano. Isso aí, Pedro. Foi do Volta Redonda. Boa pra caramba. No último Botafogo, no último Carioca, Pedro, ele ganhou destaque de goleiros. E a gente fala que o Carioca é uma várzea, não sei o que lá. Mas, cara, o que tem de jogador pra garimpar aí é maluquice. O Babi também era, o Babi era do América. O Botafogo foi lá, pegou. Não, era do Real Madrid. Olha só, pessoal, 13h27, tem um recado. verdade. Pedro, tem um recado que chegou no Twitter aí de um flamenguista pro vascaíno. Gostaria que esta postagem fosse para o ar. Está indo. Parabéns ao Vasco da Gama pela vitória. Que seja a primeira de muitas. O futebol do Rio de Janeiro precisa desse gigante. É o vascaíno. Olha aí, é o Júlio César Soares de Oliveira. Aí, ó, vascaíno dando parabéns. Você acredita na sinceridade do rapaz? Flamenguista. Flamenguista. Tem maturidade, hein, Júlio? O cara é bom, hein? Eu já desconfio. Que coração, hein? Por trás... Quer pegar o Vasco? Então vamos fazer o seguinte, daqui a um mês tem Vasco e Flamengo, vamos ver se tu vai postar que o Vasco tem que ganhar. Vamos ver. Daqui a um mês, acho que é dia 17 de abril. Fica atento aí, vamos ver. Vou anotar o teu Twitter. Ô, Pedro, agora o Vasco deu... será que essa vitória embala o Vasco de uma vez por todas? Cara, acho que não é essa vitória que tem que embalar, não. Acho que é o time que tem que treinar e jogar bola. Porque, realmente, a gente fala que foi um 3x1, o time foi bem, 100% de posse de bola. Então, como o Cazé falou, a fragilidade do Macaé tem que ser levada em conta, cara. O time tá muito mal. Era aquele jogo que, pô, se não ganhar, vai fazer o quê? Tem que ganhar, não tem como. Então, acho que vamos ver, tem que ver o próximo jogo. Porque o Vasco, eu acho que veio de um jogo ruim, como o Botafogo, até o Botafogo jogou mal, foi um jogo ruim de forma geral, e veio de um jogo muito bom contra o Macaé. Mas tem que ver o próximo jogo, como é que vai ser esse Vasco, se de fato melhorou, se foi uma coisa aleatória, tem que ver. É porque tem que continuar progredindo na temporada, né, Dani? Não adianta jogar bem, jogar mal, jogar bem, jogar mal. Tem que ter uma curva de mudança, de melhora. E aí, eu sinto que o Vasco vem melhorando desde o primeiro jogo. Contra o Botafogo foi um jogo ruim, mas foi um clássico. É um jogo difícil, assim, no geral. Então você acaba, beleza, não perdeu, tá bom. Então o Vasco tem que continuar melhorando. Até porque vai chegar agora uma reta de clássicos, né, pro Vasco. E aí você precisa apresentar uma melhora significativa, né? É verdade. Olha só, pessoal, são 13h29 e a situação
é a seguinte. A gente tem aí a vitória do Madureira, né? Ontem teve vitória tricolor. O tricolor, bota aí o gol, por favor. O Madureira venceu o Bangu por 1-0 lá no estádio Conselheiro Galvão. O gol do tricolor suburbano saiu no finalzinho do jogo, 48 do segundo tempo. Eu estava até assistindo essa partida. O atacante Luiz Paulo recebeu um cruzamento na área e mandou pro gol. A zaga do Bangu falhou bonito ali, deixou o Luiz Paulo livre. Olha lá, o sujeito escapou ali pela direita, cruzou. Vai, Luiz Paulo! Gol, bateu de primeira bonito. Esse jogo marcou a estreia do técnico Alfredo Sampaio no comando do Madura, que chegou aos 9 pontos no campeonato carioca. O que Diego tá falando? Tem uma história polêmica, polêmica, que é o seguinte: a CBF definiu, né? Não vai ter mais troca de treinador pra caramba no Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou que vai ter um limite para troca de treinadores no Brasileirão. Fernanda, cada time só vai poder ter 2 treinadores ao longo do Campeonato Brasileiro. Além disso, cada técnico só poderá treinar 2 times diferentes na mesma competição. Até agora, esse tipo de limitação não existia. Em resumo, é o seguinte: cada clube só pode demitir um técnico uma vez. E cada treinador só pode pedir demissão uma vez. Essa determinação vale só para o Brasileirão da Série A. Na Série B não vale. Acabou a farra do derruba técnico, troca de técnico como troca de roupa, Fernanda Maia? Vamos ver se isso vai funcionar, né? Se funcionar, gente, eu acho o cenário ideal, tá? Mas muito pensando no profissional que é o treinador, porque ele fica mais protegido, né? Porque eles reclamam tanto, acho que até eles têm um sindicato, não tem, meninos? Que até eu acho que é o Mancini que é o cara... Eu não sei se é o Mancini, não. Mas era, não era? Enfim, acho que em algum momento ele foi. Em algum momento ele foi. Mas, enfim, eles brigam muito pelos seus direitos, mas a gente sempre comenta aqui que eles mesmos não colocam em xeque o que eles pedem. São poucos os treinadores tipo o Roger Machado que não pegam o trabalho no meio e falam não para o Flamengo, por exemplo, porque o trabalho está em andamento. E aí assim ele não derruba um colega, né? Então assim, eles reclamam, mas quando recebe um telefonema e tem um outro treinador no lugar dele e ele já está negociando, eles também atendem. Então eu acho que assim, é bom isso para protegê-los, para proteger esse profissional que muitas vezes é o primeiro a ser limado e nem sempre a culpa é dele, né, Pedro? Daniel, tem aqui no GE, porque teve uma votação dos times também, né? Os times também falaram se eles eram contra ou a favor disso aí. Isso é uma coisa democrática. Não foi a CBF falou, vai ser isso, não é assim. Sim, tem uma votação, é tudo mais. Quem votou contra a limitação, ou seja, quem votou para ter 2 ou mais... Até a dança das cadeiras. Exatamente. Para continuar. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Cuiabá, Grêmio, Flamengo, Fortaleza e Juventude. E a favor foram Galo, América Mineiro, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Fluminense, Inter, Palmeiras, São Paulo, Santos e Sport. Foi apertado. Foi uma lavada, tipo assim, democracia não tem que fazer. Claro. A maioria vence. Mas vai ter, querendo ou não, vai ter choro, vai ter também assim, porque muita gente votou contra. E como ganhou, tem um processo de adaptação também. Vai ser, esse ano talvez seja difícil. Mas daqui a 10 anos, pode ser melhor. Mas tudo tem que ter um pontapé inicial, ao meu ver. Tá certo. Quer melhorar? Isso é agora, para daqui a 10 anos colher os frutos. Eu vou botar gasolina nesse assunto agora aqui. Olha só, minha opinião, tá? Minha opinião pessoal. Eu acho isso uma tremenda ingerência da CBF dentro dos clubes. Meu clube, minhas regras. Eu contrato quem eu quero, eu demito quem eu quero, desde que pagando. A CBF, com que direito se mete na vida dos treinadores? Amanhã vem um conselho aqui dentro do SBT, regulamentador das televisões, e diz quem é que o SBT tem que mandar embora, quem é que o SBT demitir. Meu clube e minhas regras. Eu não consegui entender qual é a autoridade que a CBF tem para fazer isso. Com que autoridade eles fazem isso? Não é quem vai demitir, é se pode demitir, que é bem diferente. Pois é, Uma Fernanda. coisa é ter uma regra que fala, tem que tirar a Fernanda Maia. Outra coisa é, vamos proteger os funcionários daquele local. E essa regra é para proteger o funcionário, que no caso é o treinador. E não para dizer quem você coloca e quem você tira. Você está dizendo quem você tira. Mas a partir do momento que você está impedindo o sujeito de demitir, você está ferindo uma relação de trabalho, patrão e empregado. A relação é clube e treinador. A CBF diz que eu não posso demitir, tem que levar o cara até o fim.
existem algumas regras dentro dessa nova mudança que, obviamente, os clubes vão se aproveitar e, obviamente, é muito difícil a gente olhar para essas regras e não imaginar que os clubes vão dar algum jeitinho. Só para falar de uma forma aberta, assim, porque a gente está falando de uma forma apocalíptica, não vai ter como, não vai ter mudança. Na minha visão, na minha opinião, vai continuar a dança das cadeiras muito ainda, porque se o técnico pedir demissão, o clube pode contratar alguém. Sim. Então é o seguinte, o time começa com um técnico, tá? Ele pode contratar outro técnico. Se esse técnico pedir demissão... Não conta nas duas. Não conta nas duas. Conta. Pedir um demitir. Ele pode contratar 2 vezes, tá? Então ele começa a primeira. Se esse primeiro técnico pedir demissão, ele pode contratar outro. Se ele pedir demissão, ele pode contratar outro. Tá na regra, tá bem claro. E vale o mesmo pro técnico. Se o clube demitir o técnico, ele pode ir para outro clube sem alterar ali a conta dele. Então o que vai acontecer? O clube não vai vir a público e falar, eu demito o técnico. Vai haver acordo. O clube vai chegar pro jogador e falar assim, pro treinador e falar assim, se demite aí, irmão. Pô, cara, tu quer treinar outro time do brasileiro agora? Ou você quer... Como é que vai ser? Não, vou fazer o seguinte, vou tirar esse ano agora. Então, beleza, pede demissão que a gente tem a chance de contratar outro. E outra também, Daniel. Entendi. Você pode ter um interino, desde que esse interino trabalhe há 6 meses ou mais no seu clube. Marcão. No fim das contas, o Fluminense, por exemplo, já teve o Marcão, que foi bem. Sim. No mínimo foi igual ao Odair. Na opinião de todo mundo foi melhor. Mas ele foi no mínimo igual. Então, assim, tem muita brecha. Não tem essa história de só vai ter 2 técnicos. No mínimo são 3, porque tem o interino. No mínimo são 3, porque tem o interino. Entendi. Você acha que vai haver um arranjo? Mediante ao que for andando, vai ter brechinha aqui e ali, entendeu? Eu acho que você já abre um cargo, Pedro, de interino. Interino permanente. Exato. Como é o Marcão no Fluminense. O Marcão é CLT, contratado do Fluminense, justamente para assumir. Olha só, tem opinião do Twitter, Pedro, rapidinho. Vamos botar o pessoal para participar, porque o assunto rendeu. Concordo, porque assim dirigente não fica contratando e demitindo. Depois sai e deixa o clube pagando às vezes 3 ou 4 treinadores. É o ele tirou, não viu o nome do homem. Roberto. Um pouco de acordo com o que o Pedro Certezas falou, né, Pedro? Cara, eu sou a favor. Eu acho que o futuro é esse, cara. Porque você, querendo ou não, quando você contrata um técnico, é diferente de você contratar um jogador. Precisa de tempo, precisa de implementação de filosofia. Porque muitas vezes aconteceu, por exemplo, com o Botafogo no passado. Que contrata um cara pra vai aí. O Botafogo contratou, se eu não me engano, 5 técnicos no mesmo campeonato. Um deles não treinou. Um deles chegou, não treinou, teve um problema. Teve Covid, Não, ele teve uma operação na garganta. Aí o filho dele foi treinar e o Botafogo demitiu antes do cara treinar. Então nunca teve esse cara. E pode acontecer um negócio, Daniel, que aconteceu várias vezes na Itália, por exemplo, que tem essa regra, não é todo país que tem. Que é o seguinte, o time contrata um técnico, demite, contrata outro cara, esse cara não dá certo. E o time volta com o mesmo técnico que iniciou o campeonato. Porque ele pode voltar. Ele pode voltar. Ele pode voltar, exato. Ele pode voltar. Aqui também, ele pode voltar. Só pode ter 2 técnicos. O que o Casimiro está dizendo, Fernando, o que o Casimiro está dizendo é que, assim, a regra deixa muitas brechas. Legal. Entendeu? A regra deixa muitas brechas. Então, vai ser mole dos clubes burlarem isso de alguma maneira. Só pra ler aqui, Daniel. É o que o Casé está falando, porque a gente precisa sair do assunto. O mole é você ter 2 e não ter 5. Entenda que a cada um que ele manda embora, ele tem uma multa contratual que ele tem que pagar, ele degringola tudo, ninguém chega e arrasa, sabe? Demora para se adaptar. Só para ler a regra aqui... Lê aí, Casé, para a gente poder sair do assunto. Em caso de pedido de demissão por parte do treinador, o clube não sofrerá limitação para inscrever um novo técnico. E o mesmo vale para o técnico. Cadê? Se for demitido pelo clube, o técnico não sofrerá nenhum tipo de limitação quanto à sua contratação para o novo time. Então é o seguinte, vamos fazer arranjo. O time vai ter que se acertar com o técnico e falar assim, tu quer treinar outro time no brasileiro? Pô, eu quero. Pô, então a gente vai ter que decidir isso aqui. Pô, não quero. Então pede demissão. Entendeu? Porque o técnico pode querer ir para outro time. Olha o Casé dando ideia. Olha o Casé dando ideia para nego burlar o troço. Não. Eu dando ideia? Olha só, tem um recado do Twitter. Vamos deixar o pessoal do Twitter participar. Casé, Fernandinho e Pedro, relaxem, porque essa regra só vale para quem está no Brasileirão da...
Desculpa, gente, eu não sabia. Eu não sabia. Tira, isso é sacanagem, para. Diego, o que você precisa entender é o seguinte, é que sacaneando a Fernanda, o Cazé e o Pedro, você tá sacaneando as torcidas de Vasco e Botafogo, isso é audiência! Eles dão audiência pra nós, desculpa, tá? Isso é coisa do chefe, tá? Perdão. Pessoal, com diversas restrições aí por parte dos estados, os estados determinando a proibição dos jogos, das partidas, né? O Campeonato Paulista aterrissou no Rio de Janeiro. E não só isso, jogos da Copa do Brasil também vieram para o Rio de Janeiro. Alguns confrontos do Carioca também foram remarcados. A gente fez uma matéria com amarradão das remarcações e jogos aqui no Rio. Vamos ver. Pelo Campeonato Paulista foram Mirassol e Corinthians na terça em Volta Redonda. E São Bento e Palmeiras ontem também na Cidade do Aço. Ponte Preta e Santos aconteceria hoje em São Januário, mas o jogo foi vetado pela Prefeitura. Pela Copa do Brasil, o Corinthians pega o Retrô de Pernambuco na sexta-feira, Neuci Resende em Saquarema. Outros 2 jogos da Copa do Brasil também aterrissaram no nosso estado. Porto Velho e Ferroviário hoje em Volta Redonda. E Jaraguá e Manaus amanhã, no Laranjão, estádio do Nova Iguaçu. Pelo Carioca, com a proibição de jogos imposta pela Prefeitura do Rio, algumas partidas da 6ª rodada tiveram local alterado. Amanhã, Fluminense e Volta Redonda jogam em Bacaxá. No sábado, Vasco e Madureira será no estádio Los Lários, em Xerém. E Bangu e Resende se enfrentam no Laranjão. Já no domingo, Portuguesa em Macaé será no Julite Coutinho, em Mesquita. E Nova Iguaçu e Botafogo jogam no Neuci Resende. Os jogos válidos pela 7ª rodada, prevista para ocorrer entre 30 de março e 1º de abril, ainda terão todos os locais confirmados. Ou seja, o futebol não parou, né? E houve um monte de remarcações do nosso campeonato, Campeonato Carioca, e algumas partidas do Paulista aterrissaram aqui. A Prefeitura do Rio já disse para acabar com esse negócio, né? E pelo visto a CBF descobriu o Rio de Janeiro. Agora, assim, tá, não vai parar, eu acho que essa discussão até ela é inesgotável. Só que vamos tentar ver uma outra situação também, Fernanda. Não é nada, o Nova Iguaçu botando o dinheiro no bolso, o América, né? O pessoal botando a sua estrutura à disposição da CBF, conseguindo fazer uma grana, né? A gente comentou exatamente isso aqui, todos nós aqui, a gente sempre olha o lado da pandemia, da saúde, que, putz, né, não tem nem o que dizer, e o lado da economia, né, de pessoas que precisam tanto. Para esses clubes, é o que eu falo, na pandemia, economicamente, a maioria sofre, mas sempre tem um ou outro que vai conseguir tirar um proveito daquilo ali, que não é uma coisa negativa, é um proveito. Tira, por exemplo, se eu tenho loja de luvas e máscaras. A pandemia não foi boa economicamente para mim? Foi, mas eu sou... Antes da pandemia, você tinha um faturamento menor. Agora eu tenho um faturamento maior. Tá. É o que vai acontecer para esses clubes aí que estão recebendo esses jogos. Mas tem o ônus também, que é muitos jogos num gramado que não é tratado para isso. Vai destruir, com certeza. Agora... Se eu recebo um jogo por mês e agora eu vou receber 5... alguma coisa vai acontecer no meu gramado, mas também eu acho que esse de todos os problemas é o menor para os clubes e para quem está jogando, né? E para toda essa pandemia, isso aí é o mínimo. Mas tem ônus também. Cai naquilo que o Cazé falou agora há pouco a respeito da questão dos treinadores, né? Que há sempre uma maneira de burlar aquilo que é previamente estabelecido. Quer dizer, o Brasil dá um jeito para absolutamente tudo. Não pode em São Paulo, não pode em Santa Catarina. Não, bota no Rio de Janeiro, bota no Laranjão, bota no não sei onde, né, Pedro? A falta de unidade, de tomada de decisão no Brasil, que a gente vê em outros setores da sociedade, chega também para o futebol, né, Pedro? E também uns querem uma coisa diferente de outros. Aí, tipo, Nova Iguaçu é interessante ganhar um dinheiro que não ganha nunca. Isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais perigoso, porque vai receber gente de outro estado. E, cara, é uma discussão muito complexa, cara. Muito complexa mesmo. Ainda mais com o fator que essa variante está sendo mais perigosa para pessoas mais jovens. Então, a gente viu o jogador como uma pessoa que não ia passar por nada, que estava tranquilo. Já não é bem assim. Anteontem morreu um cara que era triatleta, saudável, sem nenhuma comorbidade, aqui no Brasil. Então essa variante piorou tudo. O Luiz Fabiano está internado, né? Mas o Marília, por exemplo, viajou para jogar a Copa do Brasil e teve jogadores infectados aí, 16 jogadores infectados. É muito duro, cara. É muito duro porque a gente tenta entender os dois lados, mas sempre
que tem muitos lados negativos pra todo mundo, assim. É uma desgraça, né? Mas vamos esperar e ver o que vai acontecer, porque a gente consegue defender os dois lados. Mas os dois lados também podem ser errados pra caramba. Pois é. Difícil. Ô Pedro, olha só, a gente vai entrar num assunto agora que está dominando o noticiário das redes sociais desde ontem. Antes disso, deixa eu mandar aqui a pedido do nosso querido Caio Alex, o Essir Pires, vascaíno, tá com uma galera da padaria lá em Sulacap assistindo a gente. Aí, é o Essir Pires. Valeu, Essir Pires. De padaria. Olha aí. Ó, esse negócio de manda pra cá já deu ruim hoje. Já deu ruim. Não. Eu não vou mais. Fica com o sonho aí. Fica com o sonho aí. Qualquer dia desse. desse. Depois da pandemia a gente vai lá sonhar junto com ele, tá? E esse recado foi passado pelo nosso querido Caio Alex, que está apresentando o SBT Cidade às 19h20 para todo o interior do estado. Assistam o SBT Cidade com o amigo Caio Alex. Pedro, Cazé e Fernanda, o projeto aprovado pelos deputados da Alerj, que propõe, na verdade, a mudança no nome do Maracanã de jornalista Mário Filho para estádio Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, tende a ser vetado pelo governador Cláudio Castro. O risco de problemas na justiça devido ao estádio ser tombado desde 2000 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, aliado à repercussão negativa em torno do projeto, são decisivos para o governador vetar. Na última semana, o Ministério Público, Fernanda, recomendou que o governador vetasse a alteração do nome do estádio, alegando isso. Olha, vai dar ruim com o IPHAN, tem uma situação de tombamento. Olha, quem poderia imaginar, Mas político não foi por isso, né, gente? O que vocês acham? A gente sabe que Se não geral foi tivesse amado, tudo não seria fã. Muito bem, Pedro. Cara, mas não foi por conta Pressão disso. popular, A Fernanda. repercussão negativa, Foi obviamente. horrível, Cara, no dia seguinte que o André Cirino veio aqui, Foi a saiu nossa uma matéria pesquisa. no Globo Esporte, cara, que o Pelé não tinha sido consultado sobre isso. Eu falei, gente, não é possível. O cara só escolheu. Tomara que não mude, né, cara? Uma das maiores palhaçadas que Não eu vai já vi. mudar, Pedro. Impressionante. Não, eu também acho que não vai Ô, mudar. Cazé, vamos lembrar que a gente fez uma pesquisa aqui que deu 99,999%, se não 100%, de pessoas contrárias. Então, houve uma pressão popular muito por causa desse programa também, que trouxe aqui o proponente do projeto, né, o deputado André Siciliano. Uma via de duas mãos, né? O nosso programa ele incentiva as pessoas a saberem o que está acontecendo, né? Informa e incentiva as pessoas a falarem, né? A dar voz para essas pessoas. Mas também o nosso programa reflete a opinião das pessoas. Então, quando a gente trouxe aqui a pesquisa, a gente viu a galera enfurecida nas redes sociais. Revoltada. E aí, obviamente, quando o deputado falou que a nossa pesquisa tinham 300 votos, e era uma pesquisa, no momento que estava lá na pesquisa, e era uma pesquisa que, tinha uma validade duvidosa, é bom lembrar que 30 deputados votaram lá, né? 30 pessoas votaram para mudar o nome do Pelé. Então também é muito pouca gente. Não reflete a opinião do povo carioca. Tanto é que as pessoas se revoltaram e tanto é que não deu certo. Mas assim, era tão óbvio que não ia dar certo, né, Daniel? Era tava tão cristalino que ia dar problema. A proposta, quando você lê a notícia, fala, não é possível. Não, gente. Virou meme, Pedro. A pergunta que eu fiz aqui ao deputado, perguntei, deputado, vocês não tem mais nada que fazer? Virou meme esse negócio. O nego recortou e aí fez musiquinha e tal, com óculos preto. Que bobagem, cara. Não tem como. Que bom, né? Que bom. Pelo menos também isso. que a gente tá com essa pauta aí na Alerj, né? Que isso mostra que a gente tá com a Suíça aqui pertinho, né? A gente tá com moldes bem parecidos. É verdade. Inclusive, né, ô Daniel, eu tô achando até que a gente tem que parar de falar português. Pra você ter. A gente pode começar a falar outra língua. Um abraço a todos que nos assistem nesse momento na Alerj. A gente já tá no topo. Olha Será só. que estão assistindo a gente na Alerj, Daniel? Como é que é? Será que estão assistindo a gente? Não estão, né? Não, mas ficam sabendo. O Roberto Dinamite estava assistindo na Alerj ontem. Eu sei que tem gente que nos assiste na Alerj, porque eu tenho muitos amigos lá. Inclusive, eu tenho uma reunião hoje à tarde lá, uma outra situação. Tem muita gente que nos assiste na Alerj. Ô, Casimiro, olha só. Oi. Vamos mostrar rapidinho. O Vasco já até entrou em campo com ela. Olha a camisa nova do Vasco, gente. Bonita pra caramba. Vazou nas redes sociais, aí o clube acabou apresentando. É uma camisa que faz referência às origens do Vasco como um clube de remo, né? E o título da camisa é Timoneiro. Bota lá a camisa do goleiro, porque os timoneiros antigamente ficavam à frente da tripulação e de costas para o mar, com essa faixa, justamente para ele se distinguir dos demais remadores, né? Inclusive, a camisa foi apresentada ao som da música Timoneiro, de Hermínio Belo de Carvalho e Paulinho da Viola, este vascaíno. Cazé, já te mandaram alguma? Grande vascaíno.
Não, não me mandaram, mas também não precisa mandar, não. Eu compro. Ficou bonita a camisa, eu gostei. Não gosto de receber nada, não, Daniel. Porque aí depois já recebeu quem? Tá recebendo? Melhor comprar, vou comprar. Vou dar dinheiro pro clube, vou comprar. Gostei Você da não camisa, faz cara. recebidos? Você não faz recebidos? Ó, então manda pra mim, tá? Porque Não, o Vasco... eu gosto de se ele não recebidos, gosta, só eu que a gosto. Eu não sou fofoca Vasco, mas tem o Vasco na mal minha do família. século. A fofoca é o problema, Daniel. Então eu prefiro comprar. Eu gostei da camisa, ela foi uma certa polêmica aí por causa desse escudo aí. Pô, que é um bonito pra escudo caramba. que... É porque não é um escudo do Vasco, né? É um escudo modernizado, que remete a um primeiro escudo do Vasco, mas que não é. Então algumas pessoas mais fundamentalistas, mais que curtem mais a história do Vasco, ficaram chateadas. Mas assim, Daniel, o que a galera precisa entender é o seguinte. Assim, minha opinião... É o que eu vou falar assim, é pra galera, cara. É o uniforme pro povão. 3, gente. É um uniforme, é um terceiro uniforme, é pra ser bonito esteticamente. Obviamente tem que estar alinhado à história do clube, mas tem que chegar pra galera, a galera olhar e falar, pô, quero comprar, que bonito. E eu acho que cumpriu o seu papel, ficou bem legal. Pessoal, todo mundo botando a água pro alto aí, são 13h50, preciso pro break rapidinho. Vamos lá, só o Certezas bebendo água? Então tá bom. Aqui, ó, Certezas aqui, ó. tem que beber água mesmo, porque ele continua meio já mais ou bebi menos do muita água estômago. hoje. Até mais, bebi gente, muita já água. voltamos. Bebi 1 litro, Cazé. Só 1 litro?